Olha, a questão da inspiração ela é bastante polêmica, porque a impressão que o leigo tem é que a Bíblia foi psicografada. Então, se o texto é inspirado, é porque Deus mandou o Moisés psicografar. Então, ele punha a mão assim e ficava lá, né? Punha a mão no olho para não enxergar. Mas não foi assim que o texto sagrado foi produzido. Ela não foi psicografada. Aí, quando você fala, não, ela não foi psicografada, muita gente já põe o pé para trás. Porque diz, então quer dizer que não foi palavra por palavra? Não, não foi palavra por palavra. O que a Bíblia é inspirada na sua mensagem, na transmissão, no recado de Deus. Agora, pensa comigo. O grande problema de Deus é o seguinte: ele precisa registrar a sua revelação. Em que idioma ele vai fazer isso? Como é que essas coisas vão ser traduzidas depois? E ao longo do tempo? Quando o Brasil fez 500 anos de descoberta, publicaram aí, a torta direito, a Carta de Pero Vaz e Caminho, escrita em português. Português é o nosso idioma, falando do nosso país. E ninguém conseguia entender o que estava escrito lá, em português, de 500 anos. Imagine, cadê você? Tá aqui. 500 anos. Imagine um texto que tem que durar milênios. Então, o que é que Deus fez? Ele optou por um estilo que é o estilo de narrativas. É por isso que a Bíblia não é do jeito que eu faria se eu fosse Deus, né? Eu faria a Bíblia num formato de enciclopédia para que todo mundo pudesse consultar facilmente, né? Com quem eu devo me casar? Eu vou lá na Bíblia, casamento, procuro meu nome, Heber, filho de Milton e Ivone, você vai se casar com a Josiane. Pronto, está resolvido o meu problema. Mas, em vez de fazer isso, eu tenho que ler a Bíblia inteira, entender bilhões de narrativas que estão lá para tentar discernir que Deus, na verdade, não vai escolher a pessoa com quem eu vou casar. Eu é que vou escolher. Ele vai aprovar ou reprovar a minha escolha, né? Isso é inspiração. Então, o Espírito Santo trabalhou na vida dos autores a fim de ressaltar os fatos que deveriam ser narrados de uma maneira que pudesse registrar a revelação de Deus ao longo da história, de forma a ser útil a formar pessoas que estivessem servindo e amando cada vez mais e melhor ao Senhor, a Deus. É esse o propósito da Bíblia. A Bíblia não foi escrita para matar nossa curiosidade sobre, por exemplo, o átomo, ou sobre, sei lá, as galáxias. Ela foi escrita para nos tornar melhores, aperfeiçoar a nossa vida como indivíduos, como servos e servas de Deus, fazendo a vontade dele e representando o seu reino na Terra. Essa é a função da Bíblia. E as narrativas que ela contém promovem isso. E foram usadas ou registradas pelo Espírito Santo nesse sentido. Aí eu questiono um pouquinho, não deveria fazer isso, mas eu questiono um pouquinho, a extrema importância que muita gente dá à exegese, à análise gramatical das palavras. Quem faz isso geralmente não acredita na inspiração verbal, né? Na inspiração palavra por palavra, mas vai lá verificar o sentido original daquela palavra que foi escolhida. Por exemplo, nos evangelhos, Jesus não falava em grego. Jesus falava hebraico ou aramaico. Os evangelhos foram registrados em grego. E aí você faz a exegese do grego e tal, mas tem que lembrar, olha, em grego significa isso aqui, tá isso aqui. É o que a gente tem para nós. E eu creio que o Espírito Santo produziu algo que nos fosse útil nessa direção. Mas isso não significa que foi exatamente daquele jeitinho, porque Jesus não falava em grego. Então, por exemplo, aquela briga eterna, né? Quando Jesus conversa com Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Em hebraico também tem a variação do amas lá, né? Filéus e agapau? Ou não? Essa é a questão. Porque Jesus conversou com ele em aramaico, não foi em grego. Então, eu vejo aí um certo exagero acadêmico, né? Na hora de produzir um sermão. Eu não creio que Jesus estava fazendo distinção entre formas de amar.
Jesus estava restaurando Pedro nas 3 negativas dele e dizendo sempre a mesma coisa. Não importa a resposta de Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu povo, cuida das pessoas. Essa é uma questão também muito, muito séria, que o texto que o Espírito Santo colocou lá, seja da forma como foi colocada, representa o seguinte: a minha função como seguidor de Jesus é cuidar do meu irmão, é cuidar da minha irmã, é apacentar aqueles que seguem ao Senhor e ser apacentado por eles, como o próprio Pedro quis nas suas epístolas.